A visão de biologia, ela fala sobre as teorias evolucionistas. Nas teorias evolucionistas, as primeiras teorias que se tem ideia, primeiramente fala sobre a ideia do fixismo, que era que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como são e permaneciam imutáveis por toda a sua existência. Essa ideia também era conhecida como criacionismo. Logo após veio o evolucionismo, que defendia que os organismos eles sofriam mudanças ao longo do tempo e as espécies atuais são descendentes modificados dos organismos do passado. Sobre as teorias evolucionistas, destacam-se dois grandes evolucionistas, Lamarck e Darwin. E hoje, acredita-se atualmente que a teoria mais consistente é chamada de teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, que ela incorpora conceitos da genética com as ideias de Darwin sobre a seleção natural. Quando se fala em teorias evolucionistas, o precursor, foi Lamarck. Lamarck era um naturalista francês, na qual ele estudou bastante sobre a evolução das espécies, e a partir desse estudo, ele pôde lançar dois grandes pressupostos, que era a lei do uso e do desuso e a lei das transmissões das características. Ou seja, ele dizia que um órgão ou parte dele, quanto mais ele era usado, mais ele era evoluído, e quanto menos ele era usado, ele atrofiava-se. E a segunda dizia que todas essas características que eram atrofiadas ou era evoluída, elas passariam para os seus descendentes, no caso, as evoluídas. Se eu usava um órgão bastante, esse órgão era evoluído e esse órgão era passado para os meus descendentes. O lamarckismo, ele dizia que a evolução ela seria causada pela resposta dos organismos às condições ambientais, que provocaria as mudanças ambientais. Essa mudança ela socorreria através das mudanças ambientais. A necessidade que essa espécie tem de se adaptar, essa modificação só iria acontecer através dessa necessidade de adaptação. Ocorreria, consequentemente, a modificação dos indivíduos e, a partir daí, lançaria o processo de evolução. O Lamarck ele foi o primeiro a perceber a importância dessa adaptação. Só com essa adaptação ocorreria a modificação dessas espécies no meio ambiente. Essas espécies elas trariam a necessidade de adaptação e, por isso, os seres sofreriam alterações e levariam à evolução. Ele cita como exemplo algumas espécies, as aves pernaltas, por exemplo. Elas tinham essas pernas grandes porque, segundo ele, elas forçavam demais, ela comia alguns animais dos rios e, para não molhar suas penas, elas forçavam essas pernas para que a água não chegasse até suas penas. A segunda espécie, ele falou do tamanduá, que ele dizia que o tamanduá é um animal que ele come apenas insetos, cavando nos buracos. Então, quanto mais ele forçava o bico dele para procurar inseto, mais esse bico crescia. E a terceira espécie era a girafa. Segundo ele, que naquela época não tinha plantas rasteiras, então eles precisariam de alimento no topo das árvores. Então a girafa ela tinha aquele pescoço grande justamente porque ela forçava demais o pescoço, por isso que ele crescia. Só que tinha um erro básico. As alterações nas células somáticas elas não alteram as informações genéticas contidas nas células e, portanto, essas características elas não tinham como ser hereditárias, o que se desenvolvia. Logo depois, veio um naturalista inglês chamado de Darwin, na qual ele estudou, ele sentiu a curiosidade de estudar um pouco e, a partir daí, ele lançou outra teoria tombando Lamarck, que foi chamada de seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio, eles têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando o número maior de descendentes dos organismos mais adaptados são, portanto, selecionados para o ambiente. Como foi que ele chegou a essa conclusão? Ele fez uma viagem em média de 4 a 5 anos para Galápagos, para as Ilhas de Galápagos, na qual lá ele pôde observar diversos tipos de espécie, a forma de vida dela, as suas estruturas morfológicas, como elas viviam. Ele se encantou pelos pássaros, as formas dos seus bicos, o que eles se alimentavam, observou a diferenciação de espécies, a diferenciação de em cada ilha qual a espécie se encontrava. E a partir daí ele foi estudando a diversidade dessas estruturas e a forma de vida e a adaptação dela ao meio ambiente.
Darwin, ele falou que os seres de uma mesma espécie, elas apresentavam uma variação nas suas características, herdadas dos seus ancestrais, características favoráveis ou desfavoráveis para si mesmo. O que provocaria? A seleção natural, ou a seleção sexual, que provocaria a luta pela vida ou a luta pelas fêmeas. No caso, a gente sabe que algumas espécies, elas lutam através de competição por alimento, por espaço, pelas as fêmeas, geraria uma grande fertilidade dos organismos, consequentemente uma superprodução de filhos e, como resultado, a sobrevivência dos mais aptos, ou seja, o mais adaptado ao ambiente sobreviveria, enquanto ao menos adaptado morreria. Conclusão: a seleção natural ela favorece ao longo das gerações sucessivas a permanência e o aprimoramento das características relacionadas à adaptação. Diferente de Lamarck, que dizia que o pescoço da girafa ele crescia porque ela forçava a pegar a planta de cima da árvore, Darwin dizia que a girafa mais adaptada tinha girafa com pescoços mais curtos, outra com pescoços mais longos. A mais adaptada conseguiria se alimentar, consequentemente sobreviver, consequentemente procriar, e a menos adaptada morreria. Só que ele não conseguia explicar como essas variações surgiam e como elas eram transmitidas para os seus descendentes. Ele sabia que o ser adaptado ao ambiente conseguiria sobreviver, mas ele não sabia explicar como essas características eram transmitidas. Logo após aqui, a gente tem uma diferença de Lamarck para Darwin, na qual ele fala que Lamarck, um meio, cria necessidades que induzem as mudanças nos hábitos. Darwin dizia que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores de características. Lamarck dizia que as características surgem pelo uso ou desuso. Darwin dizia que as populações existe uma variabilidade na qual os indivíduos com características lhe conferem vantagens. Lamarck dizia que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Darwin dizia que os mais aptos vivem mais tempo e se reproduzem e transmitem as suas características. Só que aí, logo após, veio a teoria sintética da evolução, neodarwinismo. Quando Darwin lançou essa teoria, não foi muito aceita. Muitas pessoas criticavam porque era algo muito moderno para a época. Ele morreu sem ser reconhecido. Só depois de algum tempo pegaram os estudos dele, junto com os estudos de Mendel na genética, e lançaram a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo, que mistura o processo da associação entre a teoria darwinista aos conceitos da genética. Ou seja, a mutação, que é a alteração do código genético, a recombinação genética, que é o processo de Cross-Over na fecundação, que ocorre no processo de divisão celular, e a seleção natural de Darwin. Esses conceitos, eles são conceitos do neodarwinismo. Quando se fala em mudanças evolutivas, elas só são compreendidas quando se sabe o tipo de espécie, se sabe a sua forma de vida, a sua estrutura e o meio adaptativo. Se não conseguir saber essas informações, não vai conseguir comprovar a sua ancestralidade e as suas características específicas. Aqui é uma ligação que, através da mutação, essa mutação ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica nas espécies. Através de uma recombinação genética, ela pode promover uma variabilidade das espécies. Como assim? Pode se juntar uma espécie A junta com a espécie B. A mistura dessas duas características gera uma característica diferente, uma espécie diferente. Essa espécie ela vai ter a necessidade de se adaptar ao ambiente na qual ela vive e se liga ao processo de seleção natural, na qual os mais adaptados eles vão conseguir sobreviver e os menos adaptados, eles consequentemente vão morrer. Então é isso. As duas teorias, as três teorias Lamarck, Darwin e teoria sintética da evolução, são as teorias evolucionistas mais faladas, e elas promovem, explicam como esse processo de evolução aconteceu ao longo do tempo, através das espécies, e como o meio ambiente
pôde interferir nesse meio, ok?